Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte.
Sem dúvida alguma, ouvintes, o que nos assegura, que nos deixa em plena confiança quanto ao nosso destino eterno, é a Bíblia Sagrada. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Agora, é claro que, como o seu autor, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, só pôde ser visto por quem foi revelado, esta Bíblia só pode ser realmente a palavra de Deus a quem ela é revelada. Essa concordância que existe entre o mundo chamado cristão, de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque todos concordam, não significa que todos que concordam são revelados a respeito da mesma. Deus tem posto 66 livros na Bíblia. E o tema de toda a Bíblia é Senhor Jesus Cristo, com a função única de nos salvar, nos redimir e fazer de nós um povo que realmente compõe o seu corpo místico aqui na terra. Agora, nem todos tiveram olhos para ver, como nem todos têm ouvidos para ouvir. E essa declaração, que está em Apocalipse, capítulo 2, verso 11, destinado à era da igreja de Esmirna: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é acompanhado de toda essa advertência em todas as cartas às igrejas. Não há nenhuma era de igreja onde este verso não se encontra mencionado. Todas as cartas terminaram com essa demonstração ao povo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas é absolutamente impossível para todos os homens ouvirem o que o Espírito diz para as diferentes eras. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 6 ao 16, nós encontramos São Paulo afirmando: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Esses perfeitos são perfeitos em fé, em luz, em revelação. Não se refere a uma perfeição que difere um homem do outro, dentro da dimensão humana. Todos somos humanos, todos pecamos, todos erramos, mas Paulo se refere aos perfeitos em fé. A pessoa que tem uma fé imperfeita, então ela é imperfeita. Essas cartas não podem ser para elas. Nunca são vistas, nem tampouco ouvidas, como a palavra de Deus para elas. Como, por exemplo, você crê em 3 pessoas distintas. Respeito sua fé. Mas isso não é perfeito. Quer dizer, isso não é correto. Você não pode pensar em 3
reis reinando no milênio. Você não pode pensar em 3 tronos. Não há referência de 3 tronos. Só há referência de um trono. Só há referência de um rei. Esse rei é rei dos reis. É senhor dos senhores. É a concentração do Deus vivo, que enche os céus e a terra, porquanto é Espírito. Ora, isso aqui não fere sentimento de quem quer que seja. Um sentimento que é ferido pela palavra de Deus merece ser ferido para que a pessoa procure analisar, a raciocinar, a fazer um inventário. Paulo está dizendo assim, veja só: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Ora, ele estava escrevendo a uma igreja que mais lhe dava problemas, que era a igreja de Corinto. A igreja que mais lhe deu problemas em todos os aspectos e que quis se sustentar pelos dons espirituais carismáticos. Ele mostrou para ela que ela era carnal. Mostrou para ela o caminho mais excelente, o amor ágape. 1 Coríntios capítulo 13. E no entanto, ele estava falando a perfeitos. Veja só como esta revelação é relativa ao que nós cremos. Nós cremos de uma maneira perfeita. Nós cremos como São Pedro. Nós cremos como São Paulo. Nós cremos como os apóstolos. Como que tem coragem de dizer igreja apostólica, sendo que não tem nem o batismo apostólico nela? Crendo em 3 deuses, 3 pessoas distintas na divindade, quer dizer 3 deuses. Não adianta negar. Não fuja da realidade. Tem que ser 3 reis. Não. Eu e o Pai somos um. Essa é a fé correta. É perfeita. Os coríntios tinham toda sorte de defeitos, mas eles tinham a fé perfeita. Nós temos todas as sortes de defeitos, mas temos a fé perfeita. Ou cremos assim, ou então perecemos. Então o que ele diz? Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, porque aí já não se relaciona com a perfeição de Deus, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Veja só o que São Paulo está falando. A qual nenhum dos príncipes deste mundo. Príncipes, está se referindo, não é esse príncipe filho do rei, da monarquia. Não. Ele está falando príncipe das sinagogas. Eram os PhDs de então, eram príncipes das sinagogas. Eram os principais. Eram os doutores da lei. E ele disse, a qual essa sabedoria, se referindo a esta sabedoria, que dá ouvido ao que o Espírito diz, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Por quê? Se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Quem crucificou o Senhor da glória? Foi o príncipe de Gales? Foi o filho do rei de qualquer país? Não. Foram os príncipes das sinagogas que crucificaram o Senhor da glória. Muito embora sendo príncipes, nenhum deles pôde alcançar a sabedoria de Deus. Por isso não tiveram ouvidos para ouvirem
o que o Espírito falava. O Espírito disse para eles: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus tirou sua identidade, dizendo: eu sou Deus. Quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava tirando a sua identidade e se identificando como Deus. E aqueles príncipes, conhecedores disso, se irritaram e se julgaram agora, sim, perfeitamente condicionados, amparados na própria lei para matá-lo, porque ele se dizia Deus. Ora, meus irmãos, meus ouvintes amados, voltemos a ponderar aquilo que sempre o Espírito tem nos chamado a atenção. Quão gratos nós deveríamos ser. Porque já vimos que temos olhos para ver, temos ouvidos para ouvir o que o Espírito tem falado. Agora, Paulo continua: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, quem tem ouvido, ouça, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Esse amor é pela revelação divina, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Por isso, nós sabemos que Deus disse a respeito de Elias, está se cumprindo, tem se cumprindo. Elias virá e restaurará todas as coisas perdidas durante as eras da igreja. E nós tivemos ouvidos para isto. Elias vem e mostra o Pai no Filho, mostra o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Agora, quanto tempo você vai ouvir isso? E isso não vai te mudar. Por quê? Há muitas pessoas que, quando ouvem uma vez apenas, se rendem. Outras tantas há que ouvem, choram, concordam, mas nunca decidem. Entre várias classes de pessoas, temos estas, que não estão longe do reino de Deus. Mas você tem que se lembrar, 1 milímetro afastado de Deus é tanto quanto estar 1000 quilômetros afastado dele. Se perde da mesma maneira. Com mais expectação ainda do que aqueles que estiveram muito longe. Quem esteve mais perto de Deus, se perde com mais inferno, com mais expectação, com mais tormento, do que aqueles que estiveram muito longe de Deus. Isso deve ser pensado, isso deve ser analisado, isso deve ser meditado, porque Deus está se preocupando com os tais nesta hora. Temos muitos amigos que nos ouvem há muito tempo e chegou a hora de decidir. Você tem ouvido para ouvir ou não tem? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ter ouvido para ouvir o que o Espírito Santo diz, é necessário que tenha esse Espírito Santo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, com as que o Espírito Santo diz, comparando as coisas espirituais
com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem somente espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quando você vai estudar, quando você vai doutorar, você vai estudar, você vai doutorar, para ser um cético cada vez mais de Deus, a respeito de Deus. Porque você tem que abrir o seu entendimento para a ciência. Mas quando você para e dá ouvido ao que é espiritual, então o que é natural tem que ser em segundo plano. Então Deus te fala. Deus pode falar a você com todo o seu grau de educação. Deus pode falar para você com toda a sabedoria humana, mundana, natural. Então está bem. Você tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz, passando entre os tesouros, entre a sua fortuna, entre o seu gado, entre as suas fazendas, entre os seus prédios, passando entre a sua fama, entre mulheres, entre beleza, entre vaidade, entre riqueza, entre tudo. Essa voz passa e entra nos seus ouvidos. Aí está a maior riqueza. Jesus disse: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder a sua alma, ganhar o mundo inteiro e não ter tempo, não ter ouvido para ouvir o que o Espírito diz. O Espírito disse para um homem rico, um homem que guardava os mandamentos, um homem que nunca tinha matado, nunca tinha roubado, nunca tinha mentido, disse: vai e vende tudo que tens e siga-me. Aquilo não entrou nos seus ouvidos, não pôde entrar, ele não ouviu. Isto quer dizer, ele não atendeu, ele não teve fé perfeita, ele não pôde crer, foi parar no Hades, pedindo a Abraão para mandar Lázaro molhar o dedo na água e tocar na sua língua. Ora sim, mas a Maria Madalena ouviu o que o Espírito disse: vai, não peques mais. O pescador ouviu o que o Espírito disse: vem, segue-me, deixe sua rede, vem, siga-me. Não era muita coisa, era mais fácil. Teve um que ouviu o que o Espírito disse, queimou a cândida de seus bois, queimou tudo e seguiu. Oh, Deus nos abençoou. Deus te abençoou. Deus nos abençoou. Em nome de Jesus Cristo, graças a Deus que nossos ouvidos ouviram a voz do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Te vem acusar com teu pecado, te quer condenar. Vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga
toda acusação. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Não peques mais, consagra a tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais. Será angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem irá separar do amor de Jesus, irmão? Pois você é mais que um vencedor, e ninguém vai te tirar esse amor. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais, não peques mais, consagre a tua vida nas mãos de Jesus. Receba a paz, receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais, e não peques mais, não peques